Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vou falar sobre um tema interessantíssimo que não é tão pouco explorado assim, mas é muito interessante, que é sobre o laicismo, né? A ideia que começou a se construir no século XVII, principalmente XVIII, de que o governo, o Estado, tem que ser laico, porque se o governo tiver uma religião oficial, ele irá perseguir outras religiões, irá perseguir crenças dissidentes, pode se tornar tirânico, ou se já é algo tirânico por si só, e que o Estado sendo laico, ou seja, todas as religiões são iguais, elas têm o mesmo peso político, você pode ser o que você quiser, desde fazer sacrifícios humanos até um Santo Agostinho, que é a mesma coisa para os laicistas, né? Ou seja, é um indiferentismo religioso. Bom, essa ideia é completamente absurda, né? E ela foi criada, ela surgiu, né, de vários lugares, de várias fontes, mas principalmente da Inglaterra. Bom, como eu falei, é impossível comparar, considerar todas as religiões como iguais. Nós só temos uma verdadeira, que é a religião católica, que pode ser provada pelas 5 vias de São Tomás de Aquino, ou então pelas próprias aparições, pela própria historiografia, enfim, de várias formas possíveis pode ser provada. Não convém nesse vídeo fazer, eu posso fazer em outro vídeo. Mas enfim, é um absurdo a ideia laicista de que todas as religiões são iguais, porque é a mesma coisa que considerar que São Luís IX e São Tomás não eram muito diferentes de astecas e incas que faziam sacrifícios humanos a rodo na América antes da colonização. Segundo que o governo, o Estado, quase sempre, né, devido à natureza caída do ser humano, geralmente o Estado é composto pelos seres mais baixos da criação, né? Aqueles que têm prazer em governar os outros, né? E sem uma moral absoluta que emana de Deus, e sem a instituição que o próprio Deus encarnado instituiu para nos salvar, é impossível que qualquer Estado seja direcionado ao bem comum. Se você perguntasse para Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles qual o sistema político ideal, eles te responderiam que não há um sistema político ideal. No entanto, toda mudança política para o bem começa no aprimoramento da alma. A conclusão básica da República de Platão é que, por mais perfeito que seja um sistema político, ele vai dar muito errado porque o ser humano é decaído. Então, que a verdadeira mudança política começa na alma das pessoas, através da graça, né, pelo cristianismo, né? E que a República, na real, é um manual de aprimoramento da alma, né? Bom, toda a sociedade começa com o aprimoramento das virtudes dos indivíduos, vivendo em harmonia na sua família e comunidade local, que gera uma sociedade harmoniosa, criando uma subsidiariedade que vai se espalhando para sociedades maiores, até chegar na cidade-estado. Então, a base da sociedade é a família, que se junta em várias famílias, formam um clã, que se junta, no caso grego, forma uma frátria, que se forma uma tribo até formar a polis, na cidade-estado. E esse aprimoramento da alma e exercício das virtudes passa diretamente pela religião, para os três, já que os três acreditavam, contrários à sua época, né, eles morreram acreditando num Deus uno. Apesar de não saberem, obviamente, definir esse Deus uno, já que eles não tinham tido o sacrifício de Cristo ainda, eles nem poderiam saber tudo, mas eles já tinham a intuição e chegaram pela lógica que só existe um Deus e que a alma é imortal. Bom, Aristóteles chegou a passar a vida inteira catalogando uma infinidade de formas de governo que existiam nas várias cidades gregas. Oligarquia, tirania, diarquia, democracia, monarquia, aristocracia, ditadura, etc.
Só que Políbio ele foi mais direto ao ponto e concluiu que na prática só há 3 formas de governo, suas respectivas corruptelas. Ele fala que quando um manda é uma monarquia. Isso quando é em consonância com o bem comum, quando um manda é uma monarquia, quando poucos mandam é uma aristocracia, e quando vários ou todos mandam é uma politeia. Já quando a monarquia ela se corrompe e o rei, o monarca, não passa mais a se orientar ao bem comum, ela vira a tirania, a aristocracia ela vira uma oligarquia, e a politeia vira a democracia, ou também chamada de ditadura das massas e demagogia. A maior parte dos países hoje em dia, na prática, são oligarquias, né? Políbio foi que desenvolveu a teoria da anaciclose, onde os governos vão se tornando mais tirânicos e totalitários à medida que a população passa a abandonar a religião, a moral, os costumes, ficando escravas de seus vícios, e com isso vão ficando mais dependentes do Estado, que se aproveita disso para se expandir e se tornar mais totalitário. Na história grega, isso é bem perceptível, com as monarquias do período micênico, que duraram séculos, se tornando aristocracias que por sua vez duraram 4 séculos, até chegar na democracia ateniense, no finalzinho do século VI a.C., né, com Solon, em 509 a.C. A democracia é a forma de governo mais fácil de ser corrompida, e não demorou 50 anos para que a democracia ateniense virasse demagogia e ditadura das massas. A moral de um povo sempre vai ser um empecilho ao crescimento do Estado. Não à toa os maus governantes sempre tentaram e ainda tentam destruir ou controlar a Igreja Católica. O pior filósofo da história da humanidade, que foi Immanuel Kant, no século prussiano do século XVIII, ele falava que acredite no que quiser, desde que se obedeça aos poderes estabelecidos. O filósofo proto-globalista prussiano acabou prefigurando o Estado moderno, onde você pode ser o que você quiser, você pode ser cristão, judeu, muçulmano, satanista, aborteiro, ateu, que não tem problema nenhum. O importante é você jurar lealdade à bandeira do seu país, à Constituição, glorificar os desfiles de 7 de setembro ou de 15 de novembro, cantar a Marselhesa, e etc. Inventam feriados ridículos como o Dia do Índio, o Dia da Mulher, o Dia do Funcionário Público, etc. E não ouse criticar coisas tidas como divinas e que não podem ser mudadas de jeito nenhum, como o Banco Central, curso forçado da moeda, reserva fracionária, estatização da justiça, o sistema trabalhista moderno, previdência social, o SUS, educação pública, etc., para ver o que acontece com você. Tudo isso não existia nas sociedades antigas e na sociedade medieval e passou a existir com o Estado moderno, em grande parte por causa do laicismo. Bom, a civilização ela foi erguida pela monarquia católica e destruída pelo laicismo iluminista. E diferente do que muitos podem estar pensando, a união do Estado com a Igreja não obriga ninguém a ser católico. O que obrigar alguém a ser católico é pecado mortal, porque Deus quer que nós o amemos de plena e espontânea vontade. Ele nos deu livre-arbítrio. E acontece que, como o homem é decaído por natureza, sem Deus e sem a Igreja, ele tende ao mal, tende à desordem, tende ao totalitarismo. Então é claro que a Igreja deve estar unida ao Estado para que esse possa ser muito mais facilmente orientado ao bem comum. Vamos dar um exemplo. Um país que não é católico, sei lá, um império que é o Império Persa, que era zoroastrista. E aí começam a vir missionários para lá converter o povo. Esses missionários estão convertendo o povo voluntariamente. Eles começam a pregá-lo nas cidades e quem quiser se converte. Eles não podem obrigar ninguém a se converter. Só que, se esse império, reino, qualquer coisa, proibir a evangelização, proibir os missionários, qualquer tipo de coisa, um país católico
pode e deve invadir esse país para permitir a evangelização. Ele não pode obrigar ninguém a se converter, só que você não pode também permitir que um país proíba a evangelização. Bom, a única coisa que ficava proibida na época que o Estado era unido à Igreja era a propaganda organizada de heresia. Isso não faz muito sentido para a gente hoje, por causa que nós vivemos num mundo onde tem internet e todo mundo de casa consegue falar o que quiser, expor as ideias para milhões de pessoas de uma vez. Só que normalmente nas cidades antigas e na Idade Média você tinha, por exemplo, na Grécia você tinha a Ágora, que era uma região, um pátio, um lugar onde as pessoas iam fazer debates públicos. Era normalmente um lugar grande, no centro da cidade, também servia como mercado. E com isso você não pode permitir qualquer coisa, porque pode causar uma desordem enorme. Na Idade Média isso era parecido, então fica proibida a manifestação pública de heresia. Agora, se você quiser ser protestante, judeu, islâmico na sua casa, no seu bairro, não tem problema nenhum. Por séculos os judeus viveram tranquilos em quase todos os países da Europa. Na Espanha e Portugal, os muçulmanos também até o século XVI viveram nessas comunidades de boa, relativamente tranquilos, sem dar muito problema. Agora, existem vários tipos de religiões, vários tipos de seitas, claro. Umas mais perigosas que outras, umas mais tranquilas, algumas inofensivas, só que as seitas, por exemplo, satânicas, claramente satânicas, e seitas, por exemplo, que fazem sacrifícios humanos, que mutilam crianças, etc. Essas coisas, por exemplo, que tem muito em alguns lugares na África. Ou, por exemplo, como eram os próprios astecas e os incas que faziam sacrifícios humanos, isso é óbvio que está proibido e por força de lei e na porrada também. Claro que uma cruzada é totalmente legítima para acabar com essa barbárie, né? Na Idade Média, por exemplo, tinha a heresia dos cátaros, né? Que era no sul da França, na região de Carcassonne, que eram hereges que, inspirados pelo maniqueísmo, que já vinha de muito longa data, eles achavam que tudo que era material é ruim, que a matéria aprisiona a divindade. Então, para se libertar da matéria e libertar a divindade, eles incentivavam o suicídio coletivo. Eles matavam mulheres grávidas, eles roubavam propriedades dos outros, queimavam mosteiros, tacavam terror. E então é óbvio que isso aí deve ser combatido por uma cruzada, por uma guerra santa. E foi combatida, né? A cruzada contra os albigenses, que Simão de Montfort e os outros venceram, né? E acabaram com essa heresia na França, que poderia se espalhar para a França inteira e causar um colapso da sociedade. Bom, é claro que ao longo da história não podemos falar que não teve abusos, até porque nós estamos falando de homens falhos, né? Então é claro que ao longo da Idade Média, na Idade Moderna, teve casos de conversão forçada, teve casos de injustiça, de pessoas que foram julgadas como heréticas e não eram. Mas, no entanto, né, se formos estudar os números, nós vemos que na prática é bem menor do que se fala. Por exemplo, o caso mais clássico que todo mundo fala é o caso do massacre de Verden, de 782, onde Carlos Magno venceu os saxões e os converteu à força e executou sumariamente milhares que já tinham se rendido. No entanto, né, nesse caso aí de Carlos Magno, Alcuino de York, que era um grande religioso da época, ele reprimiu Carlos Magno, e aí quando teve a segunda repressão dos saxões, essa foi bem mais branda, né? Mas esse é tema para outro vídeo. Outro exemplo que também falam é a famosa o massacre da noite de São Bartolomeu, de 1572, onde o século XVI já estava nas guerras de religião na França entre católicos e protestantes, principalmente calvinistas e católicos. E em
1572 teve esse massacre, onde foi um massacre de protestantes franceses perpetrado por católicos. No entanto, foi ordenado pela satanista Catarina de Médici, que era como se fosse a versão feminina do Maquiavel, só queria poder, só fazer o que aliava a quem pudesse, quem quisesse, só para conseguir poder. E ela fez isso só para eliminar o protestante Gaspar II de Coligny por motivos pessoais e políticos. É claro que não deixa de ser errado, é um massacre, no entanto, não tem nada a ver com religião, foi puramente político. E mesmo se tivesse os abusos que teve na história, que são muito menores em números e grandeza do que falam, o abuso não tolhe uso, até porque se você pensar desse jeito, você não faz nada, você não combate o mal, porque é óbvio que vai ter abuso, tudo tem abuso. Mas é melhor ter abuso do que não combater o mal. Muito melhor. A polícia, por exemplo, abusa. Você vai abolir a polícia? Não vai. Você vai garantir com que a polícia seja centralizada, não tenha, todo mundo não tenha muito poder para se tornar tirânico, mas e seja mais difícil se tornar tirânico, óbvio que, claro, tudo na realidade as coisas funcionam, claro, mas funcionam de forma imperfeita. Só que é melhor funcionar de forma imperfeita do que prometer a perfeição e entregar o inferno na Terra. Bom, a ideia do laicismo surgiu na Inglaterra. Tinha que ser, né? A Inglaterra é o seguinte, é um caso muito interessante país, porque a Inglaterra teve muitos santos, principalmente no período medieval. Teve, se não me engano, uns 6 reis santos no período anglo-saxão, que é o período favorito que eu acho da Inglaterra, né? Do ano 500 até 1066. Então, um país muito interessante, tem uma cultura riquíssima. E depois, do século XVI para frente, só degringolou. Só teve, tirando exceções, né? Um rei ou outro, uma pessoa, um intelectual outro. Foi muito ruim a Inglaterra do Henrique VIII para frente. Só ideias ruins, basicamente. O empirismo, o cientificismo, né? Depois vai vir o evolucionismo de Darwin, tal, o racismo científico, etc. Então a ideia do laicismo surgiu na Inglaterra, principalmente com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos de 1689 e foi se espalhando para todo o continente ao longo do século XVIII. O que ocorreu em 1689 na Inglaterra? A tal da Revolução Gloriosa, que não tinha nada de gloriosa. A Inglaterra era um reino protestante desde 1534, só que desde 1685 ela tinha como monarca um rei católico, James II, da dinastia Stuart, que era a dinastia que vinha da Escócia. E ele adotara várias políticas favoráveis aos católicos em detrimento dos protestantes e seus interesses. Só que James II era percebido como uma ameaça não só pelos súditos não católicos ingleses, como também pelos protestantes de toda a Europa. Assim, a pretexto de combater a ameaça apresentada por James II foi arquitetada por 7 lords ingleses, incluindo o bispo de Londres, uma invasão à Inglaterra que seria liderada pelo protestante calvinista Guilherme II de Orange, que era sobrinho e genro de James II e que era da Holanda, né? Bom, em 23 de outubro de 1685, Luís XIV da França ele revogou o Edito de Nantes, um documento assinado em 1598 que garantia a tolerância religiosa aos protestantes, o que fez com que a perseguição a esses chegasse no seu ápice na Inglaterra. Assim, os membros do parlamento sugeriram que uma milícia deveria ser organizada ao invés do exército. Não concordando com a decisão do parlamento, James II passou a desconsiderar suas opiniões até o fim de seu reinado. Como resposta, o parlamento deu início a uma conspiração para destituí-lo do poder. James II tinha o objetivo de melhorar o status dos católicos na Inglaterra, que eram muito perseguidos desde o Henrique VIII, mas principalmente desde a Elizabeth I, né, que assumiu em 1559, se não me engano.
e ele desafiou o parlamento e premiou os exércitos católicos romanos. Além disso, ele criou uma comissão eclesiástica que, em 1687, forçou as universidades protestantes a aceitarem estudantes católicos. Como elas se acusaram, ordenou que as universidades fossem transformadas em seminários. Em abril de 1687, James II apresentou a primeira declaração de indulgência, a qual concedia a liberdade de culto público a protestantes e católicos romanos. Mas também tentou persuadir o parlamento a revogar as Penal Laws e os Test Acts, leis criadas para isolar a Inglaterra do catolicismo, pois essas obrigavam as pessoas a se tornarem protestantes para conseguir assumir cargos públicos. Isso se deu através da segunda declaração de indulgência feita em maio de 1688. Enquanto isso, em Londres, foram abertos conventos de ordens católicas, como casas de franciscanos, dominicanos, beneditinos, aumentando ainda mais o poder da Igreja Católica no país. A visão de Thomas Babington Macaulay da Revolução Gloriosa, um dos maiores historiadores dos Whigs, que era o primeiro partido de esquerda da história da humanidade, que surgiu com o fim da Guerra Civil Inglesa do século XIX. Sua visão é o senso comum do povo inglês hoje. Em seu curto reinado de 3 anos, James II buscou minar a antiga Constituição inglesa. Além disso, ele acusa James II de ser um mercenário e escravo de Luís XIV da França, além de ter um grande exército permanente em tempos de paz, tentando dominar a cidade de Londres com ele. Ele também acusou de querer forçar a maioria do povo inglês a ser governado por reis católicos. Você terá um monte de alegações contra James II na Declaração dos Direitos de 1689. Antes de James II se tornar rei, 20 anos antes, tinha uma série de leis que foram aprovadas que eram chamadas de Clarendon, com um novo conjunto de leis penais, o ato de teste, o Test Act, e várias leis que impediam católicos e dissidentes de serem empregados em certas ocupações sem mudarem de uma cidade para outra, e qualquer um que não fosse anglicano seria extremamente perseguido. As terras da igreja, que foram confiscadas por Henrique VIII, foram compradas por uma nova classe de pessoas, chamada de nobreza, e ganhou logo poder econômico e político. Em 1660, com a restauração Stuart da monarquia, todos os impostos feudais que eles tinham que pagar ao rei foram varridos e substituídos por um imposto especial sobre o consumo. A pequena nobreza dominava a Câmara dos Comuns, uma das casas do parlamento, que eram os 10% mais ricos do país. Nessa mesma época, eles começaram a invadir as florestas reais e desapropriaram completamente uma classe conhecida como yeomen, que era um grande grupo de pequenos proprietários de terras que tinham algo como uma propriedade livre sobre suas terras na mansão, ou seja, plebeus que cultivavam sua própria terra. Eles falaram para esses yeomen provar que a propriedade era deles. Eles falavam que eles estavam com a sua família na terra há 4 gerações, mas como a maioria era analfabeta, eles não tinham os pergaminhos que precisavam e com isso foram desapropriados. Essa foi uma das principais classes sociais contra James II. Na América, nas 13 colônias, onde James II também teve controle, também houve tolerância religiosa. Além disso, ele era o inimigo público número 1 dos puritanos de Massachusetts. Ele ofereceu refúgio aos puritanos, ou puritanos apóstatas, e ele era amigo de vários dissidentes protestantes como William Penn. Ele também não era escravo da França, porque ele pegou 40 mil libras de Luís XIV, só que era um atraso do pagamento a Carlos II, rei anterior a ele. Em termos de assuntos internacionais, ele também não queria nenhuma guerra, seja com a França ou com a Holanda. Eles também acusam ele de ter a noção de direito divino dos reis, clássica do absolutismo, mas isso não foi criada por católicos e sim por protestantes, e foi devidamente refutada por São Roberto Bellarmino. O que os católicos acreditam é o direito divino do Papa de governar, não do rei. Também é ridícula a acusação que ele estava tentando imitar o estado burocrático absolutista de Luís XIV, porque Luís XIV estava emulando os protestantes querendo criar uma igreja estatal francesa, a heresia do galicanismo e do jansenismo.
E James II não tinha nem perto a receita necessária para fazer isso. Ele levava cerca de 4% do PIB anual, enquanto Luís XIV levava cerca de 15%. Para padrões da época, James II era quase um libertário no sentido econômico. Ele se recusou a aumentar impostos, porque ele achava que se as pessoas fossem mais ricas e produtivas, ele já teria mais receitas, vindas dos mesmos 4% do PIB. Basicamente, um Bolsonaro da época, no sentido que criaram de populismo de direita, né? Você baixa imposto por populismo, ou seja, para o povo gostar de você, ou seja, se isso é populismo, então faça mais populismo, né? Além disso, James II se comprometeu a pagar as dívidas de Carlos II, já que ele era um monarca e via o país como uma propriedade privada sua. Ele não era um simples zelador temporário que ficaria 4 anos governando, com incentivo para roubar o máximo possível. Quando Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra, ele não recebeu muito apoio. Além de ser destrutiva, a Revolução Gloriosa introduziu elementos de democracia na Inglaterra. Iniciou um dos períodos mais polarizados e instáveis da história inglesa. Vários privilégios foram concedidos a grupos especiais por interesses comerciais, como a indústria têxtil inglesa, sendo protegida de competição no Ato de Cálico de 1720 e 21, além de acordos especiais que foram concedidos a pessoas que queriam construir estradas e canais, todas com conexões duvidosas com Orange. O próprio Orange era um intolerante religioso e seu principal interesse era trazer o peso da Inglaterra, seu exército e sua economia contra os franceses, e ele conseguiu isso depois. Também havia interesses revolucionários por parte dos Whigs mais radicais. Em 1661 tinha sido aprovado o Ato das Corporações, onde os cargos públicos foram restringidos a membros da Igreja Anglicana. Em 1662 tinha sido aprovado o Ato de Uniformidade, que obrigava ao uso do livro de oração comum anglicano, e isso deveria ser obedecido por todos os clérigos da época, e exigia a ordenação episcopal dos clérigos. Cerca de 2.000 ministros puritanos se viram forçados a deixar a Igreja da Inglaterra por conta dessa ordenança. O grande filósofo Erich von Kuehnelt-Leddihn diz que em toda a aristocracia tem, até certo ponto, um republicano subcorrente. É interessante que tanto os Tories, que são o partido dito conservador da Inglaterra, quanto os Whigs, que é assumidamente de esquerda, tanto os dois se opuseram a James II, apesar dos Tories ainda serem pró-monarquia. Eric continua dizendo que a Grã-Bretanha após 1689 se tornou uma república oligárquica disfarçada. Além disso, Orange fez uma invasão estrangeira da Inglaterra, travando uma guerra muito longa e muito custosa com a França, custando 40 milhões de libras, o que dava cerca de 8 milhões de libras por ano. Para se ter uma noção, James II custava obter 2 milhões de libras por ano de receita. Depois da Revolução Gloriosa, os impostos aumentaram, os gastos do governo aumentaram barbaramente. Em 1694, apenas 5 anos depois, foi criado o Banco da Inglaterra pelos Rothschild, o segundo banco central do mundo, o primeiro é da Suécia, de 1660, se me falha a memória. E os gastos do governo tinham subido nada mais nada menos que para 15% do PIB, o que o Luís XIV conseguia levar. Depois foi aprovada uma falsa lei de tolerância que obviamente não incluía os católicos romanos da Inglaterra. Todos os católicos foram excluídos da linha de sucessão e isso ocorre até hoje. Guilherme de Orange e sua esposa Maria II foram eleitos como comonarcas e no ato de liquidação depois, James II e seu filho mais velho, que seria criado como católico, foi excluído da sucessão. Isso geraria mais tarde 2 levantes no século XVIII, conhecido como os levantes jacobitas, para tentar coroar o herdeiro Stuart católico, semelhante ao carlismo na Espanha, só que em menor escala. A Revolução Gloriosa de 1689 foi uma transição de uma monarquia absolutista, com pouco poder, para a monarquia constitucional, que na prática, como o Erich von Kuehnelt falou, era uma república oligárquica disfarçada e continua assim até hoje, só que hoje é muito pior. E essa revolução foi legitimada por John Locke. Bom, é isso. Eu acho que é isso que temos para falar sobre o laicismo. Eu foquei mais em aspectos
filosóficos, históricos, econômicos, mas se for destrinchar, teria muito mais coisa para falar. Isso é só uma breve introdução. As fontes são um vídeo do canal da Property Freedom Society, PFS, né, do Keir Maitland, sobre a Revolução Gloriosa, e um artigo do Instituto Rothbard sobre como a secularização deteriora a sociedade civilizada. Obrigado a todos que assistiram, até mais.